E aí, dando continuidade nisso aqui que a gente estava discutindo, né? Isso só de maneira introdutória para que vocês possam se familiarizar ali com o texto de modo geral, enfim, diante das particularidades que a gente vai ver aqui ao longo do processo. É importante ressaltar que a raiz, né, de toda a ilusão, que por Freud é uma ilusão religiosa, é a nostalgia do pai. Muito embora a gente vá, enfim, pormenorizando ali, explicando isso, o Freud vai retomar inclusive um debate que ele fez ali no Totem Tabu, de 1913, que o retorno, né, sobre a figura do pai morto, tal como ele muito bem expressou lá no mito que ele cria, né, o mito do pai totêmico, no final das contas, inicialmente como um totem, depois como os deuses, e finalmente na figura abstrata de Deus, é exatamente essa, para o Freud, de modo geral, e de maneira bem resumida aqui, só para a gente iniciar, né, a raiz de toda a ilusão religiosa. Então, tomando lá o mito do Freud, o mito edipiano, né, o mito edipiano porque é o mito totêmico, no final das contas, de que se matou esse pai, né, introjetou num ritual ali antropofágico, né, que você come pedaços e partes daquele objeto que você matou, né, você introjeta aquilo ali. A culpa também, na medida em que você introjeta o objeto, a culpa também é introjetada e com isso a própria civilização ela vai ser instaurada ali naquele momento. Né? Então, para o Freud, nessa nostalgia do pai, nesse retorno sobre a figura desse pai morto, que inicialmente ficou como um totem, né, e depois criaram-se deuses, e depois, no final das contas, e finalmente, para que a gente possa entender aqui a raiz da religião, em uma figura abstrata que se chama de Deus. Né? Então, esse primeiro momento aqui, ele é fundamental porque ele vai fazendo toda essa articulação de que maneira isso inicia de fato. E a gente vai ver isso ao longo lá do próprio texto, né? De que maneira o Freud vai, de maneira muito minuciosa, né, focar nisso e trabalhar com isso. Um outro ponto também que a gente tem que trabalhar aqui de maneira inicial, que é um ponto que eu vou até tomar a partir de um texto, né? Deixa eu ver aqui se tá por aqui. Não, eu guardei, mas depois eu pego. Tá por ali. Tá bem ali, já até vi. Que é até um texto do Peter Gay, que é um dos biógrafos, um dos maiores biógrafos do Freud, né? Ele ali junto com Ernest Jones, com a Ruth Nesco, enfim. Em que ele escreve um livro falando justamente sobre esse processo da judeidade do Freud, né? Do que significava isso para o Freud, o que era esse judaísmo, né? Quase que encarnado ali de alguma maneira, acho que foi rechaçado pelo próprio Freud. E ele escreve um livro, que eu já mostrei para vocês, na apresentação, né, do curso, que eu vou utilizar aqui num dos bônus do nosso curso, que é Freud, um judeu sem Deus. Né? Então, de que maneira um homem judaico, né, um homem judeu, ele renega a sua própria fé, de alguma maneira, mas a sua própria religião. E como é que isso pode ou não ter afetado ali, é isso que ele vai discutir no final das contas, como é que isso pode ou não ter afetado na própria criação da psicanálise, né? Então isso também é um dos pontos fundamentais. Mas já posso alertá-los de antemão que o Freud nunca renegou a sua judeidade. O Freud só não era um homem de fé, o Freud não tinha religião, mas as suas origens judaicas ele nunca renegou, e sobretudo com o crescente avanço ali do antissemitismo, ele fez questão de deixar isso cada vez mais circunscrito em quem ele era. Ele tem até um momento em que ele escreve isso, percebendo ali o avanço do antissemitismo. Ele diz que, enfim, ele escreveu como um alemão a vida dele inteira, ele escreveu para o povo alemão também, de alguma maneira, mas que na crescente do antissemitismo ele estava se reconhecendo enquanto homem judeu. Né? Então ele deixou bem claro a posição dele frente a, enfim, tudo isso que de fato ocasionou ali naquele holocausto, né, que foi o holocausto do povo judeu, né, o genocídio do povo judeu na Segunda Guerra Mundial. Né? Então isso também é muito importante porque o Freud ele é muito atacado por vezes por pessoas que não conhecem a própria psicanálise, a própria biografia do Freud, dizendo que ele se acovardou, que ele não se reconhecia enquanto um judeu porque ele não queria sofrer as mazelas do antissemitismo, que era é tão absurdo porque o Freud ele sofreu literalmente na pele as mazelas do antissemitismo, né? Desde sempre, seja na faculdade, seja enquanto criança vendo o pai dele apanhar na rua, perdendo filhos, perdendo irmãs, perdendo irmãos,
a sua filha predileta sendo presa pela SS, né, pela guarda nazista. Então, assim, é tão absurdo que não tem nem como começar, no final das contas, a discutir esse ponto. Mas é algo pra gente, de fato, se atentar ali, porque o Freud ele não renegou as suas origens judaicas. O Freud renegou a religião, porque a religião para ele é uma abstração que era uma espécie de ilusão, no final das contas, de si e daquilo que você vivencia, acredita e etc. Então foi exatamente esse ponto.